paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um Café com Deus. Abra sua Bíblia, Salmos 27, versos do 1 ao 3. Salmos, eu estava em Provérbios, Salmos 27. Vamos ver a palavra do Rei. E versos de 1 ao 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que contra mim se levante guerra, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Queridos, é um Salmos de Davi, um Salmos lindo, um dos Salmos que eu acho de confiança em Deus. Claro que há outros, mas estes Salmos, Davi fala em duas coisas. Ele fala na confiança em Deus e o anelo da sua presença. Quem confia em Deus tem anelo, tem desejo da sua presença. Como vai a presença de Deus na sua vida? Como você sente esse Deus caminhando, olhando, operando em você? Será que é uma presença estática? Será que você diz que Deus está com você por dizer, ou por ouvir os outros dizerem: ah, Jesus está comigo, Jesus me ama? Será que é isto? Que tipo de experiência você tem com Deus? Davi, ao escrever estes salmos, ele bem sabia. Ele dizia o que estava no coração: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E ele faz uma pergunta: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu vou ter medo? Que coisa bonita. Isto é a confiança na companhia. Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei um Consolador para que esteja convosco. Ele vos guiará em todas as coisas. Davi tinha essa experiência com Deus. Deus caminhava com Davi. Deus dava livramento a Davi. Ele disse: o Senhor é a minha força. Sabe por que Davi disse que o Senhor é a minha força? Porque quando ele estava lá no campo, que começou a peleja do urso querendo levar uma das ovelhas, quem deu aquela força para um adolescente lutar com o urso? Ele sentiu uma força diferente. Ele não matou com uma espada ou com coisa semelhante. Não. Ele matou aquele urso com as próprias mãos. Chegou um leão e ele pegou pela própria barba do leão e o despedaçou com as mãos. De quem veio? De onde veio esta força? Do Senhor. Se dá conta como Deus está falando contigo? O que tu tens? A força que tu tens? Muitas vezes Deus tem te usado, não é de ti, é do Senhor. Davi cantou dizendo: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Tudo o que eu faço, tudo o que eu logro,
todo o meu sucesso. Aleluia! Não é a minha força, é a força do Senhor. E eu vou até pegar esta deixa e dizer da parte de Deus que está no meu coração. Recebe força de Deus nesta manhã. Tu estás com medo de quem? Tu estás com medo de quê? É de pavor noturno? É de seta que voa de dia? É de más notícias? Olha, diz como Davi: o Senhor é a minha luz, aonde há escuridão, a luz chega, que é o Senhor. O Senhor é a minha luz. Se eu estou em perigo, Ele me salva, e a minha salvação. Por que eu vou ter medo? De quem eu vou ter medo? Dizia Davi. E ademais ele dizia: e o Senhor é a força. Eu nunca parei para ver esse detalhe. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Às vezes pensamos que não temos forças. Às vezes pensamos que não vamos nem terminar o dia. A vontade é de pegar a toalha e jogar e ir embora. Mas há uma força maior. Há algo que nos impulsiona. E não é você, não é o seu temperamento, não é o seu caráter. Tudo isso contribui, mas não é só isso. É a força do grande. Davi disse: o Senhor é a força da minha vida. Quando o Senhor é a força da vida, não temos o que, nem a quem temer. Ele disse: eu vou ter medo de quem? De quem me recearei? Aí é interessante. Já vamos terminar o café, mas tome-o todo. Diz o seguinte: quando os malvados, primeiro grupo, malvados. Segundo grupo, adversários. Terceiro grupo, inimigos. Não era uma pessoa só, nem tinham uma só função. Malvados tinham uma ação, inimigos tinham outra ação e adversários tinham outra ação. Mas ele disse: eles se levantaram contra mim para comerem minha carne, para me destruírem. O que aconteceu? A força do grande chegou, eles tropeçaram e caíram. Aí ele diz: ainda que um exército, que confiança, que fé, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que contra mim se levantasse guerra, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. É pedir e buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar. Se nós fôssemos falar que a hora não dá sobre a contemplação, mas qualquer momento eu trago um café sobre a contemplação. O que é contemplar? Será que é só ver? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E ele diz com detalhes a finalidade disto tudo. Ele diz: porque num dia que chegar para mim a adversidade, ele me esconderá, por-me-á sobre uma rocha e endereçará os meus passos. Aprenda a ser como Davi, a ter confiança e a não temer e a sentir a companhia de Deus. Chama Deus, chama Jesus, chama o Espírito Santo. Para onde você for, o que você vai decidir, fala com Ele, conversa com Ele e vai dar tudo certo, porque Ele sabe guiar. Ele dá força e Ele abençoa. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia na companhia do Espírito Santo, que sabe nos ajudar em qualquer momento.